Colocando para gravar, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui à nossa web. Eu e os outros professores da disciplina de empreendedorismo, inovação e economia criativa marcamos aqui essa apresentação geral aí da nossa disciplina, tratar aí sobre os principais pontos que a gente vai ver no decorrer do semestre dessa matéria online, né? Queria agradecer muito a presença aqui de todo mundo. Quem for ver a gravação depois, você que está assistindo a gravação depois, se tiver alguma dúvida, entre em contato com seus professores. Se for comigo, é só mandar mensagem lá no fórum ou com algum professor que seja de algum outro curso. Essa disciplina, ela contempla diversos cursos, né? Por exemplo, eu estou com as turmas de TADES, né, que é a análise e desenvolvimento de sistemas, e os meus colegas estão com outros cursos, né? Só que ela é bem comum porque vai ter muita coisa parecida, na verdade tudo que está inserido, né? Aqui o que a gente vai ver na disciplina em TADES, por exemplo, minhas turmas, está em todas. Então por isso que acabei fazendo essa web de apresentação. Mas você pode entrar em contato, se você não for meu aluno, diretamente com os meus colegas, eles estão nos fóruns, no e-mail ali, para que você possa conversar com eles. E aqui hoje é uma apresentação do que é a nossa disciplina. Talvez aí, dependendo do seu curso, tiveram etapas anteriores de disciplinas de extensão, né? E talvez você já tenha visto algo parecido em outra disciplina. Que basicamente, o que é essa disciplina de extensão? Vocês montarem grupos, né? Esse é o primeiro passo. Então, cada professor colocou ali uma estratégia para montar o grupo. Eu criei um fórum. A professora Elisa também, que é outra professora que está conosco nos cursos, também fez essa estratégia, montar os grupos lá na área de fóruns, e vocês vão passando o nome para a gente vai montando os grupos. Inclusive, tiveram alguns colegas, né, alguns grupos que já me passaram os nomes, já montei lá o seu grupo. Você só consegue postar esse trabalho se você tiver inserido em algum grupo, tá? Então, você não consegue postar se você não tiver inserido. Ah, professor, por motivo X, eu quero fazer sozinho. Eu já até dei essa possibilidade para alguns colegas, né? Mas no semestre passado, inclusive, um colega específico lá não pôde fazer em grupo, fez sozinho, mas mesmo fazendo sozinho, precisa estar inserido em algum grupo. Mas afinal de contas, antes de começar tudo, né, antes de falar de grupo, falar o que é o projeto, vamos dar uma olhada o que contempla essa nossa disciplina de empreendedorismo, inovação e economia criativa. O que trata essa disciplina e principalmente, não só a disciplina, mas o que é esse projeto que a gente vai desenvolver ao longo aí desse semestre, que vai ser importante aí para vocês. Vocês me ouvem bem, né? Tudo bem? Me ouvem? Sim. Perfeito. Então vamos aqui para o nosso passo a passo do que trata a matéria. Bom, a gente começa com a disciplina, ela tem uma série de materiais. Vocês vão encontrar ali nas aulas da disciplina todas as aulas disponíveis, são um total de 8 aulas. E aí, o que vai ter nessas aulas? Basicamente a base do nosso conteúdo, que vai começar tratando ali desde o que é o empreendedorismo, economia criativa, a própria inovação, que são os temas aí que a gente vê na nossa disciplina. Você vai ver um pouco, né, o que é esse conceito do empreendedorismo, os aspectos do empreendedorismo, antes de começar o seu projeto. É a base central aí para que você saiba o que é o empreendedorismo. Eu sei que temos essa disciplina em diversos cursos, e principalmente na área de TI, que é onde eu estou mais centrado nos últimos semestres,
muitos alunos, quando eu chego na sala de aula para me apresentar, que eu também vou presencialmente, meus colegas professores dessa disciplina também vão lá em cada sala para se apresentar, os alunos ficam pensando, mas eu faço TI, por que que eu tenho que saber de empreendedorismo? Porque o nosso projeto contempla isso e é um tema muito importante nas mais diversas áreas que a gente possa imaginar. Por exemplo, na outra faculdade que eu trabalhei, tive dei aula de empreendedorismo para odontologia. E foi bem bacana, porque acabo focando muito mais ali aquele tema de empreendedorismo para quem vai ali futuramente ser dentista e tem que montar seu consultório. Enfim, a gente vai trazer essa base do que é o empreendedorismo para que a gente entenda o que é isso. Empreendedorismo já está muito na nossa cabeça, o que é criar um negócio. E quando eu dou aula de empreendedorismo, eu trato dessa questão de não é somente ser um empresário, criar um novo negócio, mas principalmente trazer alguma inovação, que já tem a ver também com a nossa disciplina. Mas antes de começar, desculpa, eu acabei nem falando, meu nome é Thiago, eu sou um dos professores, como eu falei, né, aqui dessa disciplina. Eu sou formado, Thiago Saboia, sou formado em administração, sou formado em contabilidade, tenho mestrado na área de inovação, administração com foco em inovação, e sou doutorando em controladoria, tá? E prazer estar aqui com vocês apresentando esses temas da nossa disciplina. E aí, vocês viram que minha formação é bem nesse sentido, né, do empreendedorismo, da inovação, e o que diferencia o empreendedorismo de um empresário comum, que no empreendedorismo a gente vai ter um olhar para a inovação, tentar inovar de alguma forma aquele produto, aquele serviço, aquela empresa que está sendo feita para o negócio. Então, por isso que a gente tem essa disciplina aqui. E aí a base dos livros, dos e-books, dos vídeos, tem a Mediateca também lá no nosso conteúdo, né? E a base é bem feita aí de forma que a gente entenda o que é esse empreendedorismo e principalmente como que a gente pode trabalhar esse projeto que a gente vai fazer com o curso de vocês e a própria inovação. Bom, então temos aqui aula 1, Introdução ao Empreendedorismo, conhecer o que é isso, né? Que eu falei, né? O que difere o empresário comum do empreendedorismo, que no empreendedorismo tem inovação. Aula 2, Perfil e o comportamento do empreendedor. Aula 3, Empreendedorismo e gestão de pessoas. Aula 4, Conceitos de inovação e planejamento estratégico. Eu mandei, para quem é da minha turma, eu mandei um aviso lá, incentivando para que você leia pelo menos o capítulo 1. E como esse é uma disciplina que vai durar esse semestre inteiro, dá tranquilamente para ler um capítulo aí por semana, ou até mesmo um capítulo a cada 2 semanas, tranquilamente, tá? Se apropriar do conteúdo do que é o empreendedorismo para começar o seu projeto. E aí temos 8 aulas, como eu falei. Aula 5, Economia Criativa, que seria tema de só uma disciplina, Economia Criativa. Eu já dei muito esse tema, já ajudei muitos projetos, inclusive aqui no Senac, quando eu dava aula na pós, eu dei aula na pós de gestão cultural e meus alunos desenvolviam projetos culturais e quase 99% dos alunos desenvolviam na prática esses projetos. Então, a economia criativa está muito ligada a isso, né? Por exemplo, design, arquitetura, projetos que sejam ligados de alguma forma à inovação, à criatividade. A economia criativa se trata basicamente desses temas. Aula 6, da ideia à criação de um negócio. Aula 7, ferramentas para empreender. E aula 8, plano de negócios. Então, antes de começar qualquer coisa, a gente tem uma base de textos e aulas, né? Que vocês podem ficar à vontade, tá lá como eu falei, na área
das aulas, né? Todo esse conteúdo, tem a Mediateca também, que tem sugestões de leituras, para que vocês consigam entender o que é isso, né? Empreendedorismo, que talvez já esteja muito na nossa cabeça, é o mais fácil, entre aspas, e a própria economia criativa, que talvez seja um conceito, um termo novo para algum de vocês, caso não tenham visto. Beleza? Tudo bem até aqui? Sim. Perfeito. Então, fiquem à vontade para lerem esses conteúdos para que vocês se apropriem do tema. Vamos para a atividade? O que é esse projeto que eu estou falando que vocês vão ter que fazer? E ele é tão importante aqui, né? É o principal na nossa disciplina. Projeto, como vocês, muitos já devem saber, se não sabe, a gente vai entender agora o que é o conceito. Algo que tem começo, meio e final, né? É um projeto que tem um tempo de duração, e por isso que é um projeto que a gente vai desenvolver. Ele tem começo, meio e final, e eu vou ter que gerar algo para a comunidade externa ao Senac. Eu vou explicar isso já já, que a gente fica com muita dúvida em relação a isso. Vocês vão ter muita dúvida em relação a isso, mas já já eu falo como vai ser isso. Então, a atividade: planejamento e execução de uma ação pontual e de curta duração que tenha objetivo de atender à necessidade específica de uma comunidade. Beleza. E o que é essa comunidade? Professor, essa comunidade é o quê? Eu vou ter que atender uma comunidade carente? Que essa é a dúvida que muitos ficam, né? Quando a gente desenvolve esse projeto. Eu estou aqui desde o começo de 2024 e todo semestre é o que mais gera dúvida no começo. Não necessariamente não é isso o projeto. O projeto não é atender uma comunidade carente, por exemplo, que eu já tive muitos projetos que os alunos, principalmente na primeira etapa, vêm com proposta de vou recolher roupas e doar para a comunidade. Vou recolher alimentos, fazer ali uma ação com alimentos e doar para a comunidade. Não é esse o projeto, não é esse tema que a gente quer para o projeto de vocês. Não é algo que tem a ver com assistência social, não é isso. Atender a comunidade é trazer algum conhecimento para a comunidade. E a primeira etapa é escolher qual comunidade vocês querem trabalhar. Pode ser uma comunidade carente, pode ser a comunidade da igreja que vocês frequentem, podem ser eu já tive, vou até citar alguns casos de alguns alunos meus que já fizeram. Teve aluno meu que atendeu crianças carentes ali do bairro que moram, grupo de idosos, crianças carentes, uma escola, enfim, igreja, diversas comunidades que a gente possa ter. E aí, o que talvez seja o novo e que a gente vai, e muitos alunos meus já fizeram também, uma comunidade pode ser uma empresa pequena, uma loja que tenha no meu bairro, uma empresa pequena. E aí, o que eu vou ter que fazer com essa comunidade? Algo que tenha a ver com o que a gente incentiva bastante, com o curso de vocês. Por exemplo, isso são só alguns exemplos, tá? Não que, eu vou ter que fazer isso. Não, são só alguns exemplos para, principalmente nesse começo, você ter alguma ideia do que fazer. Semestre passado eu tive uma turma de TI, né? Que eu tô com o pessoal de TI já faz um bom tempo. Fez ali para um grupo de idosos um dia de workshops ensinando a mexer em alguma ferramenta de internet, alguma rede social, alguma palestra falando ali sobre fake news, um grupo de idosos, ou para crianças. Vai disso até, por exemplo, criar um sistema. Tive semestre passado uma turma que criou um sistema para uma empresa pequena
que tinha ali uma pequena empresa que o grupo pegou e criou esse sistema novo, fez um dia lá específico de workshop sobre esse novo sistema para ajudar ali a organizar o estoque da empresa. Isso de fato ocorreu. Foi um semestre passado, uma turma minha acabou fazendo isso. Então, criou um sistema de estoque e ajudou e fez palestra ensinando os funcionários da empresa como organizar o estoque com esse sistema novo e fazendo ali um workshop, palestra sobre isso. Então, tá vendo que o projeto ele não vai ser social no sentido de arrecadar alimento, arrecadar roupa, como eu falei, mas ele vai trazer algum conhecimento, algum ponto de conhecimento mesmo para aquela comunidade. E a comunidade pode ser as mais diversas, mas tem que ser fora do Senac, tá? Então, como eu falei, pode ser lá o grupo de idosos, pode ser as crianças, pode ser a empresa pequena que não está sabendo lidar com alguma ferramenta ou criar alguma ferramenta para essa empresa, por exemplo. Esses são só alguns exemplos de ações que meus alunos já fizeram. Teve um semestre que um grupo de alunos fez um workshop sobre grafite de rua para crianças também. Então, é trazer conhecimento sobre aquele tema que vocês querem desenvolver. E aí temos alguns exemplos aqui, né? Eu já tive também, inclusive, turmas de uma turma específica de design que trouxe ali um redesign ali para uma empresa que atendeu também. Tive turma de audiovisual que criou um vídeo que ficou muito legal ali sobre a adoção de... Foi numa ONG de adoção de gatos e fez ali um vídeo chamando ali as pessoas, mostrando como se fosse um curta mesmo. Ficou bem ali cinematográfico, né? De como funciona a ONG, por que a ONG é importante, ajudando esse vídeo ali a disseminar nas redes sociais a importância daquela ONG que ajuda ali os gatinhos. Foi bem legal mesmo o que esses alunos fizeram. Então, o que pode ser tema do projeto de vocês? Campanha de divulgação, que até o design lá do site, da campanha ali, das redes sociais que meus alunos fizeram, o vídeo que a turma de audiovisual fez em relação a essa ONG dos gatinhos, cartaz, encontro, debate, campeonato, espetáculo, site, palestra, mostra, feira, semana de estudos, curso de curta duração, projeto, publicação em geral, atividade esportiva, recreativa ou cultural. Tá vendo que a gente tem muita coisa muita possibilidade para desenvolver esse projeto. Então, mais uma vez, por que eu repito tanto isso, né? E acaba até prolixo em relação a isso. Por que eu repito tanto de que não é uma ação social de doar alguma coisa? Não, tem que trazer, esse projeto tem que trazer algum conhecimento para a comunidade. E nada melhor do que fazer um debate, um encontro, um workshop. Pode ser, inclusive, uma dúvida que os alunos tiveram, né? Pode ser online esse workshop, pode ser presencial, mas tem que acontecer. Ou seja, esse projeto que vocês vão desenvolver, ele tem que sair do papel para a prática. E aí, inclusive, a etapa final do projeto é exatamente isso: mostrar que esse projeto aconteceu, saiu do papel e aconteceu na prática. Gente, desenvolver esse projeto são aqui
os objetivos de desenvolvimento sustentável que a gente tem aqui. Inclusive, as primeiras partes, né, do projeto, ele vai pedir isso, para que você enquadre esse projeto que vocês querem desenvolver aqui nas ODS, né, que são 17 no total. Não precisa usar todas, mas o projeto precisa estar enquadrado em algum ponto aqui das ODS, tá? Por exemplo, primeiro, erradicação da pobreza, o segundo, fome zero e agricultura sustentável, terceiro, saúde e bem-estar. Onde está enquadrado esse projeto que vocês querem desenvolver? Em qual das ODS ele está enquadrado? Educação de qualidade, o quarto, igualdade de gênero, o quinto, água potável, o sexto, sétimo, energia limpa e acessível, trabalho decente, oitavo, indústria, inovação e infraestrutura, o nono, décimo, redução da desigualdade, cidades sustentáveis, 12, consumo e produção responsável, 13, ação contra a mudança global do clima, 14, água na vida, vida terrestre, 15, paz, justiça, instituições eficazes, no 16 e 17, parcerias e meios de implementação. Beleza? Então, a gente tem 17 ODS que vocês vão ter que analisar onde está inserido o projeto, esse começo, né, essa ideia de projeto que vocês estão tendo em relação a essa ideia inicial. Tá, isso vai ser feito ali logo no começo, né? O que se enquadra esse projeto aí que vocês estão pensando em fazer. Bom, tem um outro ponto aqui que eu quero compartilhar. Que eu quero navegar com vocês aqui Eu quero navegar com vocês aqui nas telas para mostrar um pouquinho, tá? Só deixa eu fechar aqui. Aqui a tela da disciplina, nesse caso é uma turma específica que eu tenho, tá? Mas é bem parecido, o ambiente é parecido de todos os professores, tá? Mas no meu caso, como eu funciono aqui mandando a mensagem para os alunos. Na área de avisos eu já mandei uma série de mensagens para as minhas turmas, desde boas-vindas até falando ali da webconferência de hoje. Os professores que estão com vocês, né, se forem outros professores também já estão fazendo isso. E aí, eu dividi aqui a disciplina com as entregas das atividades, as aulas que a gente encontra aqui, né? Aquelas aulas lá do começo que eu mostrei para vocês aqui, os temas, tem todo o conteúdo aqui na área de aulas. Eu vou um pouquinho para cima, Mediateca, aqui a gente tem sugestões de leituras, que vocês também podem dar uma olhada. E o principal para que vocês desenvolvam o tema e o projeto de vocês estão nessas áreas aqui, em atividades. Que aqui, ó, eu coloquei todas as datas, tá? E o que é necessário fazer em cada entrega, em orientações e documentos do projeto. Esse projeto, e aqui quando eu clico aqui, ele vai baixar uma série de documentos aqui pra gente, tá? O que são esses documentos do projeto? Nós temos o próprio template, que esse projeto ele vai precisar ser feito em cima de um template, que tá em PowerPoint mesmo, e, por exemplo, eu já mandei para as minhas turmas, e os professores também colocaram disponível nas turmas que eles têm.
Nós temos um glossário também do projeto de extensão, que vai ter ali várias informações, né? O que é extensão, qual a demanda, o quem você, enfim, explicando cada ponto que a gente vai ter em cada etapa do projeto, tá? Esse glossário vai ser bem importante, vai ensinar até mesmo ali fazer um cronograma, que vai ser uma das partes do projeto. Então, ele vai ser bem importante aqui para que vocês façam. Nós temos aqui as entregas. Por que eu não estou focando tanto? Nós temos um total, na verdade, de 4 etapas, 4 entregas que precisam ser feitas, né? Só que eu não coloquei as datas explicitamente aqui, porque dependendo da turma, dependendo do curso, os professores adequarem algumas datas, tá? Então, dá uma olhada, se você principalmente está com outro professor, qual data de entrega ali que vai ser a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira e quarta etapa, tá? Eu coloquei essas datas aqui, mas os professores, os meus colegas, alguns colocaram algumas datas diferentes, tá? Adequando principalmente ao curso ali do que eles estão. Mas basicamente vai ser uma etapa a cada 20 ou 30 dias, basicamente, tá? Até um pouquinho menos, dependendo ali da etapa. E para fazer a entrega, clicando aqui mesmo, por exemplo, etapa 1, que já está disponível, já está aberta para as minhas turmas. A etapa 1, ela, no meu caso aqui, vai até dia 24/8, da professora Elisa. Quem tiver com ela, eu creio que está um pouco para as próximas semanas já. Então, verificar cada etapa e principalmente as datas de cada etapa. Vamos dar uma olhada em todas as etapas. Em aqui, ó, orientações. Em orientações a gente tem aqui, ó, todas as etapas e o que é necessário entregar em cada etapa. Primeiro passo, antes de começar qualquer coisa, o que eu falei aqui no começo. Veja com seus colegas a criação dos grupos, tá? Já conversem ali nos próximos dias, que os professores já estão pedindo isso, quem vão ser os grupos. Então, enviem o nome dos integrantes dos grupos para os professores na área de fórum, tá? Beleza, entrei num grupo, o professor já cadastrou o grupo lá na área lá dos grupos da disciplina. E aí, o que eu penso? O que eu tenho que fazer? Primeiro, pensar numa comunidade e o que vocês pretendem fazer como projeto, tá? Discutir com seus colegas, sentar com seus colegas para definir o que vocês vão fazer. Aí, beleza. A primeira etapa, ela vai ser muito focada para que vocês coloquem o que você entendeu por comunidade. Pode pesquisar o que vocês acharam. Nosso material já vai ter bastante disso. O próprio glossário vai trazer o que é essa comunidade. Mas pesquisem, dê uma olhada o que vocês entendem por comunidade. O que é comunidade? Os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Que são ODS. É imprescindível associar as ações e projetos às ODS. Então, transcreva, ou, na verdade, escreva com suas palavras um texto com a definição que são essas ODS. Também está lá na área de glossário, que o glossário vocês podem baixar, tem esse tema, né? Pesquisem também. Eu trouxe a fonte aqui para vocês, sobre as ODS daquela imagem, né? Pesquisa, vai atrás disso, o que é uma ODS, como que eu posso trabalhar com isso, né? E qual que é a importância do meu projeto e onde ela se encaixa em alguma ODS. E aí, o ponto 3 aqui da etapa 1, trazer aqui, escrever um texto apresentando a comunidade escolhida. Então, já nessa primeira etapa, trazer qual comunidade vocês vão trabalhar. E aí os seguintes dados devem ser especificados, né? A,
comunidade escolhida. Vou trabalhar com a comunidade de um grupo de idosos que está lá no meu bairro, que fica em Santo Amaro. É exatamente isso que você coloca. Grupo de idosos que tem basicamente ali uns 10 idosos que eu vou trabalhar com essa comunidade. Pessoa de contato da comunidade. Essa comunidade tem algum líder? Isso vai ser importante. Entrar em contato com esse líder para que você possa falar um pouco do projeto, ou nem que, na verdade, que nem que seja no primeiro contato, estabelecer, posso trabalhar com vocês, que eu estou pensando, preciso fazer um projeto e eu queria fazer algo, né, com essa comunidade. Mas talvez você possa pensar um pouquinho antes, né? Discutir com o seu grupo antes o que vai ser o projeto para que vocês entrem em contato. O local, onde está inserida essa comunidade, qual o número de pessoas, descrição do local. E F, demandas da comunidade, informadas por pessoas da comunidade. E aí, qual que é a demanda do exemplo que eu falei agora há pouquinho, do grupo de idosos? Escolhi o grupo de idosos de Santo Amaro. Qual que é a demanda que esse grupo tem? Talvez, como eu falei aqui, já ocorreu algumas vezes com alguns grupos comigo, tratar sobre internet com esse grupo, falar sobre fake news, fazer uma roda de debate tratando ali sobre fake news, sobre golpe, no que a gente vê tanto, né? Isso só são algumas ideias, tá? São só alguns exemplos do que foi feito. Não necessariamente todo mundo aqui vai fazer isso, né? Tá? Mas é só para a gente começar a clarear um pouco as ideias em sentido do que pode ser feito, que não vai ser, mais uma vez, algo assistencialista, mas algo que vai trazer um conhecimento para a comunidade. Tá vendo que essa primeira etapa, ela é bem tranquila? Que basicamente vocês vão trazer o conceito de comunidade, pode pesquisar, achei um autor de um livro ou de um texto que eu achei da internet que traz ali o que é comunidade. Pode referenciar esse autor, de acordo com o autor tal, comunidade é isso. ODS, como você vai encaixar a ODS, o tema, na verdade, que você quer desenvolver dessa comunidade a alguma ODS, e trazer a comunidade que você escolheu. Para a etapa 2, eu vou tratar nessa primeira aula aqui de apresentação sobre essas duas primeiras etapas, tá? Então é bem tranquilo a etapa 1. Etapa 2, aí beleza, você vai enviar, tem um prazo lá específico que cada professor colocou ali para suas turmas. Você entrega, vem para a nossa correção e a gente vai corrigir e dar o feedback para vocês. Dá um feedback para cada grupo falando, interessante esse tema, continua com esse tema. Que aconteceu muito semestre passado. O tema que uma turma específica trouxe é de assistencialismo, então não vai poder fazer esse tema, então tenta trocar. E aí a gente vai dar o feedback. Quando vocês já tiverem o feedback, aí vocês, na paralela a isso, pode até ir já fazendo se quiserem, tá? Mas vocês vão ter o feedback e aí já vai ter a entrega 2. A entrega 2, ela vai estar focada, né, na parte 4 aqui, criação de persona. O que é uma persona? Pode ir mandando aqui as mensagens que eu já leio, tá, pessoal? E aí eu já tiro todas as dúvidas que, como eu estou compartilhando aqui, eu não consigo ver as mensagens, eu já leio daqui a pouquinho. Persona, qual é a criação? Criar uma persona. O que é uma persona? A comunidade que eu vou atender, vamos naquele exemplo que eu já falei, grupo de idosos. Então, vou criar, por exemplo, duas personas. A Dona Maria, uma idosa de 74 anos, por exemplo, tá? É criação de persona, que seria quem que é aquele meu público-alvo. Então, a Dona Maria, que tem 74 anos, que tem sofrido ali diversas tentativas de golpe no WhatsApp, que cai em fake news. Então, essa é a criação de uma persona. Posso criar uma, duas, três, quatro.
Apresentem as suas personas construídas a partir de pesquisa e contato com o público-alvo. Dona Maria, 74 anos, e, por exemplo, o seu José, de 68 anos, que também está com esses problemas de cair em golpes, enfim. Quem são as pessoas dessa comunidade de modo geral? Como vivem? Como enfrentam desafios do dia a dia? Criação de persona, então. Tópico 5. Relevância da demanda selecionada. Qual foi a demanda escolhida pelo grupo a ser convertida em uma ação social de curta duração? Expliquem por que tal demanda foi selecionada e sua importância social, política, cultural. E especifiquem as ODS contempladas e sua conexão com a demanda. Então, se lá no começo você pensou em quais ODS se encaixariam no seu projeto, aqui você vai trazer uma descrição maior, trazer ali um texto maior ali em relação a isso. E o 6º, termo de aceite. O que é o termo de aceite? Vocês vão precisar do termo de aceite porque vai ter que ter isso assinado. Fui entrar em contato com a comunidade. O líder da comunidade falou, beleza, pode fazer ali o projeto, pode desenvolver esse projeto. E aí esse líder vai ter que assinar o termo de aceite, tratando, que vocês vão poder realizar esse projeto, tá? E aí o termo de aceite está lá na área de orientações, lá nos documentos do projeto, que eu cliquei agora há pouco com vocês e abri, né? Os documentos do projeto tem uma série de documentos, vai ter o termo de aceite, vai ter o glossário. Então, são todos os documentos base para que você comece a desenvolver o projeto de vocês. Beleza? E aí, as 2 primeiras etapas são bem tranquilas, tá? Que é basicamente escolher o tema, escolher a ODS, escolher o que vocês vão fazer e a comunidade que vocês vão trabalhar em cima aí desse projeto. Aí mais para frente, tá? A gente não vai se preocupar com isso agora, até porque mais para frente a gente vai fazer uma web específica só para essas etapas 3 e 4, tá? Mas só para a gente entrar aqui no tema e saber o que vem pela frente. Ideação da ação de curta duração, que basicamente vai ser o que vocês vão desenvolver, bem como o cronograma, tá? Relacionar a ação com empreendedorismo. E a etapa 8, planejamento, que vai basicamente o tipo de ação, o público atendido, os objetivos, relevância, o cronograma da ação. E a última etapa, a etapa final, aqui vai ser um momento importante. A etapa 3, entre a etapa 3 e a etapa 4, o projeto tem que acontecer. Então aqui é o planejamento na etapa 3, o que vocês vão fazer e um cronograma detalhado com passo a passo do que vai ser feito. Por exemplo, no grupo de idosos a gente vai fazer um workshop ensinando ali a mexer em rede social. Então, um cronograma do que vai ser feito. E na última etapa vai ser já depois que foi realizado o projeto. Acabou já, o projeto já aconteceu, fizemos ali o workshop. E aí, na etapa final, etapa 4, vão ter que ter as evidências de que isso aconteceu. Por exemplo, as fotos lá ocorrendo o workshop. Foi de maneira presencial, então como que foi feito? E fotos mesmo. E vai ter, inclusive, outro documento, caso vocês façam vídeos, fotos, da autorização de pessoas por causa da imagem das pessoas. Um ponto importante, quero trabalhar com crianças. E aí, nesse ponto específico, pode, super tranquilo, podem fazer um projeto com crianças, mas aí essa questão de imagem acaba sendo mais sensível. Então, quando trabalha com criança, em os grupos que eu já orientei, não necessariamente pode borrar ali a imagem
da criança que estiver, porque acaba sendo mais complicado. Se for um grupo de adultos, idosos, é mais fácil ali da imagem, mas se for numa escola, vai ficar um pouquinho mais complicado. Então, borrar a imagem das crianças, focar muito mais em vocês ali na escola, por exemplo, fazendo o projeto, acaba sendo mais importante. Mas isso a gente vai tratar mais para frente, tá? A gente só está no começo, então é só um pouco do que vem um pouco mais para frente para a gente em relação a esse projeto. Vai ter um formulário de avaliação também do projeto, tá? Esse formulário, o modelo, está lá na área dos documentos do projeto. Então, é um formulário que depois que aconteceu, você vai mandar para o líder lá da comunidade esse formulário para avaliar o que deu certo, o que não deu, o que foi legal, o que não foi no projeto. Enfim, e aí nós temos as etapas finais aqui do projeto. Mas não precisam se preocupar com essas etapas 3 e 4 agora. Nosso foco total agora é definir o que vocês vão fazer nessa primeira etapa de projeto. Vão mandando mensagem, eu estou ouvindo aqui os barulhinhos de mensagens sendo enviadas e já já eu respondo as dúvidas, tá? Por fim, eu vou compartilhar aqui outra tela a outra tela que a gente tem aqui é do template. Eu mandei para as minhas turmas através de aviso, o template, tá? Tudo isso precisa ser feito num template. E aí isso acaba sendo bem importante para que você siga esse passo a passo mesmo e não falte nada no projeto de vocês. Então, ó, o template já está bem explicativo e basicamente vocês vão colocar as informações que vocês vão tendo ao longo do projeto, tá? Eu estou subindo aqui o template, aí eu já mostro aqui para vocês. Vamos para as dúvidas. Vitor, um exemplo de projeto que vi foi o site. Nesse exemplo, poderia criar algo visando suprir a necessidade de alguém no seu dia a dia? Minha maior dúvida é se eu poderia apresentar esse projeto para as pessoas da minha sala, já que é uma comunidade também. Não, lembrando, Vitor, meio a meio. A sua ideia está certa, criar um site ou aqui seria criar um site, né? Sim, perfeito. Isso cabe num projeto, mas não pode ser da sua sala, porque isso é dentro do Senac. Tem que ser uma comunidade externa ao Senac. Pode ser criar um site como eu falei, do grupo de idosos, da ONG que eu visitei lá dos gatinhos, ou alguma ONG específica, ou como envolve empreendedorismo da empresa que eu pretendo atender. Eu quero criar um site para a empresa porque eu vi que o site da empresa tá desatualizado. Então tem que ser uma comunidade externa ao Senac, não pode ser da sua sala. Não pode acontecer dentro do Senac, nem ser aqui com as pessoas dentro do Senac. Tem que ser de fora, tá? Esse projeto é o mesmo entre todas as aulas EAD? É uma coisa que a gente incentiva. A sua dúvida, Davi, seria basicamente: tem outros projetos que vocês começaram a iniciar em disciplinas de semestre anteriores, né? Mas basicamente como se fosse um começo, meio e fim. Se você já escolheu uma comunidade em um projeto anterior, que a gente tem outros projetos, né? Antes desse aqui de empreendedorismo, pode continuar trabalhando com a mesma comunidade, não tem problema. É possível fazer um vídeo informativo sobre sustentabilidade? Se sim, como definir a comunidade nesse caso e como ficaria o termo de aceite? Mas, então, vocês precisam trazer conhecimento e ajudar uma comunidade específica. Quer um exemplo?
como funcionaria? Eu sei que essa parte, no começo, ela é bem difícil mesmo de você colocar o que que é comunidade e como que eu aplicaria isso numa comunidade. Mas esse próprio tema que você colocou aqui, ô Davi, uma turma minha fez semestre passado, sabe aonde? O aluno pegou o condomínio onde ele mora. O condomínio onde ele mora não tinha coleta seletiva de lixo, não tinha uma comunicação clara sobre sustentabilidade, eles desenvolveram tudo isso e aplicaram no condomínio lá de um dos alunos. Tá vendo que é uma forma bem simples de aplicar esse tema na, na vida ali das pessoas do condomínio? Então, o que não pode acontecer é, por exemplo, eu criar um vídeo e acabou. Só criei o vídeo e não apresentei para ninguém. Não, precisa atender a comunidade. Então, aí vocês vão escolher a comunidade. Vai ser no meu condomínio, vai ser na escola, onde tem ali as crianças, os adolescentes, vai ser no grupo de idosos, vai ser numa ONG, vai ser enfim, independente de onde seja, ele precisa acontecer. E esse vídeo, essa palestra, esse workshop, o que for que vocês forem fazer, precisa trazer um conhecimento para essas pessoas. Beleza? Eu sei que eu falei muita coisa. No começo é muita coisa mesmo. Meu Deus, quanta coisa tem que fazer. Mas é um semestre inteiro que a gente vai desenvolver esse projeto, tá? E aí, conforme vocês vão desenvolvendo, gerando as ideias, vai ficando um pouquinho mais fácil isso. Aqui está um modelo de template que a gente tem. Ó, vocês vão colocar tudo no template. Colocar aqui, ó, o grupo, o, os integrantes do grupo. E aí a gente vai corrigindo tudo por base disso, tá? E aí quando for cada etapa, vocês vão cada etapa atualizando aqui o template e postando em cada etapa já com tudo atualizado. Pode deixar tudo que vocês fizeram antes da etapa 1. Vou preencher tudo que é da etapa 1. Aí quando for na etapa 2, pode deixar o que já estava na etapa 1 e aí preenche com a etapa 2. Na etapa 3, preenche com a da etapa 3. É aquilo que tudo que eu passei anteriormente, né, das etapas, tá tudo aqui no template. E aí vocês vão adicionando aqui as informações, colocando os autores, pesquisando, colocando aqui, ó, o que é solicitado em cada etapa. Aqui, ó, a definição de comunidade. Essa é a primeira etapa principal, né? Que a gente tem aí para as próximas semanas. As ODS, pesquisar o que são as ODS, vai lá, pesquisa, coloca como que você pode trabalhar a ODS com a sua comunidade escolhida. A comunidade escolhida, essa é a etapa 1. A etapa 2 já contempla aqui a persona, que aí vocês vão ter que criar uma ou mais personas. Etapa aqui na fase 5 da etapa 2, a demanda selecionada, qual que é a demanda que tem daquela comunidade, o termo de aceite. O termo de aceite, todos os documentos do projeto estão lá na área de orientações do projeto, tá? Enfim, seguindo aqui esse template, que está aqui dividido pelas partes do projeto, mas cada etapa é solicitada uma partes diferentes, tá? Enfim, como eu sei que é muita coisa, eu falei muita coisa aqui, mas primeiro passo, criarem os grupos, passarem os nomes dos integrantes dos grupos para a gente e começar a definir qual comunidade vocês vão atender. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Eu acho que alguém mandou mensagem privada aqui para mim. Poderia escolher um tema relacionado ao ODS Tecnologia e propor um debate entre os integrantes do meu grupo. Cada um poderia trazer seus argumentos em slides e podemos aprender uns com os outros? Não. Vitor, vocês podem
ou até envolver nesse debate uns colegas da minha sala seria válido? Não. A ideia é válida, o debate é válido, mas tem que ser com pessoas fora Senac. Então, já os exemplos diversos que eu trouxe, tá? Grupo de pessoas, idosos, enfim, são só algumas ideias, tá? Que fica nítido, pelo menos para mim, fica nítido quando eu trago um exemplo do que aconteceu semestres passados comigo, que foram desde empresas, uma empresa, como eu já falei para vocês, até um grupo ali de idosos, crianças, escola, pode ser uma palestra, um grupo de debate virtual, presencial. O importante, no final, vocês trazerem a materialidade disso, que isso aconteceu de fato. Beleza? Tudo bem? Mais alguma dúvida? Fabrício, Giovana, Henrique, Júlia. Eu sei que é bastante informação, né? Sei que é bastante coisa. E talvez agora seja o momento de pensar em como vão desenvolver os próximos passos. Por enquanto, nenhuma dúvida, perfeito. Beleza, então. Toda sexta teremos conferência? Não. Henrique, a gente tem essa primeira conferência de apresentação. A próxima, eu não tenho a data aqui exata, mas a gente manda mensagem antes. Mas se fica alguma dúvida, professor, eu tenho dúvida disso, pode entrar em contato com a gente. Nós ficamos à disposição lá na área de fóruns, ficamos à disposição também no próprio e-mail. E aí pode ir tirando dúvidas com a gente que a gente vai esclarecendo as dúvidas, tá? Mas não, a conferência não vai acontecer toda semana. Um ponto importante que eu pretendo nos próximos dias passar em sala das minhas turmas para falar um pouco do projeto com vocês, tá? Eu creio que meus colegas também vão fazer isso nas próximas semanas. Então, talvez aí o seu professor passe em alguma aula que você tenha do presencial para falar um pouquinho aí do projeto, tá? Beleza? Agradeço muito a presença de vocês, se não ficaram mais dúvidas. Eu sei que é bastante coisa, eu sei que no começo assusta um pouco, mas vocês vão tirar de letra isso. Talvez a dúvida maior nesse começo seja que comunidade atender, tá? Mas se ficar qualquer dúvida em relação a isso, pode falar comigo, pode falar com os seus professores, que a gente bate um papo e a gente tenta esclarecer um pouco mais aí em relação a isso, porque sempre fica a dúvida, posso fazer isso? Isso atende uma comunidade? Essa é a dúvida maior nesse começo. Qual comunidade atender? Como fazer isso? Que talvez é o que gere mais dúvidas aí nas etapas, tá? O fórum de dúvidas já está aberto? Já. Você tem aula comigo, ou Davi? Eu creio que dos colegas também já estão todos abertos, tá? Se você for lá na área de fóruns, tem um fórum tirando dúvidas e tem um fórum de formação de grupos. E aí, o fórum de dúvidas já está aberto, presencial? Não, dúvida é só online. Essa é uma disciplina online, tá, Davi? Aquilo que eu falei de passar em sala é que é um costume nosso. A gente vai de forma presencial só para falar um pouquinho do projeto nas primeiras semanas de aula, mas tudo ocorre online. Depois as dúvidas, mas isso não tira também o fato de que se vocês quiserem procurar a gente aqui na sala dos professores, por mais que é uma disciplina online, a gente está sempre por aqui. Eu estou sempre aqui perto do lado da sala dos professores, pode vir falar com a gente também, não tem problema nenhum. Se tiver alguma dúvida, quiser falar com a gente aqui, sem problemas também.
mas as dúvidas no geral funcionam de forma online, tá? Beleza, pessoal. Se não ficar mais dúvidas, agradeço muito a presença de vocês. Qualquer coisa, procurem a gente, que eu sei que nesse começo vai ser um pouquinho mais ali difícil de encaixar o que pode ser feito como projeto. Mas é só falar com a gente que a gente está à disposição, eu e os outros professores aqui, professor Elisa, professor Júlio, para que a gente possa bater um papo sobre o projeto de vocês, tá bom? Valeu, uma ótima tarde para todo mundo, bom final de semana e vão já formando os grupos e mandando para a gente lá na área de fóruns de grupos, tá? Valeu, pessoal. Até a próxima. Bom final de semana.